Fala galerinha rica, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, está chegando aqui agora, caindo de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Juscelio Amaral. Então eu falo sobre educação financeira, você ter uma vida simples, para você almejar a sua independência financeira no futuro. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre sobre educação financeira, investimento, se atrapalhar um pouquinho aí o vídeo, tá? É o Ju aqui, a calopsita, que tá aqui um pouco fazendo barulho aqui na cozinha. Então, releva um pouquinho se ele ficar aqui piando, tá? Porque ele tá bem nos pés aqui na cozinha aqui, então ele fica fazendo um pouquinho desse barulho. Então eu vou falar pra vocês hoje, tá, gente? Claro, falando um pouquinho sobre sobre dinheiro, investimento, enfim, mas um pouquinho diferente do vídeo de hoje. Eu vou estar mostrando para vocês uma receita fácil, prática e também barata, tá? Que você pode fazer aí na sua casa, que você pode levar ela na geladeira e ela pode ficar mais de uma semana você consumindo ela. São legumes feitos no forno, tá? Então, simples, barata, fácil de preparar, sem ter muita dor de cabeça. Nesses legumes aqui, tá? Nessas verduras, não sei se é legumes ou verdura, né? Então tem chuchu, tem abobrinha, aquela abobrinha verde, tá dando para verificar aí, né? Abobrinha verde, batata com casca e tudo, tá, gente? A única coisa que você vai descascar é a cenoura. Cenoura você descasca e corta ela em rodelas assim. A forma de cortar é da forma que você quiser. O chuchu que você tem que descascar, tirar aquele miolo dele. E eu não cheguei a comprar, acabei esquecendo de comprar, é a berinjela. A berinjela também, sem precisar cortar a casca, você corta ela em os cubos grandes também e coloca também para assar junto, tá? Então simplesmente você vai precisar fazer o que? Colocar, deixa eu posicionar aqui a câmera, colocar dentro de uma travessa que pode ir ao forno, tá? Para não ter problema nenhum. Então você simplesmente vai pegar as verduras, jogar aqui dentro da travessa. E o que geralmente você vai fazer? Você vai colocar sal, posicionando aqui. Então, veja como é que ela ficou colorida, né? Então você vai colocar aqui um pouquinho de sal, porque qualquer alimento sem sal, né, gente, não tem graça, né? Então, quando a gente fala que o alimento está sem sal, não tem graça nenhuma. Então você coloca um pouquinho de sal, aí você mexe, simplesmente prático assim, uma pitadinha de sal mesmo. E aí o que você vai fazer? Com o meu azeite ele estava acabando, então eu comprei um outro azeite. Então eu vou utilizar o azeite aqui. Comprei essa marca aqui, que é uma marca que eu gosto muito e estava barato. Esse estava acabando e eu acabei comprando mais um. Pessoal, só as verduras e legumes aqui, eu vi lá na notinha, eu somei só as verduras, eu comprei e deu R$10. Isso aqui no mercado, não foi na feira não, tá? Foi no mercado. Comprei a R$10 e R$29,90 foi esse azeite novo que eu tive que comprar, porque esse aqui ele não ia, né? Tem muito pouquinho, então não dava conta. Então eu fui e comprei esse aqui. Então deu 30 e poucos reais, né? 30 e poucos reais que deu essa compra. Aí simplesmente você vai colocar azeite. Pessoal, o azeite não precisa ser muito não, tá? Então só essa quantidade de azeite que está nesse vidro aqui, ele dava tranquilo, ó. Ele deu tranquilo, tá? Deixo virado assim um pouquinho para aproveitar bastante o azeite. Não precisei nem abrir o azeite novo, tá? Então,
simplesmente isso que você faz. Deixa eu deixar ele um pouco virado aqui. Eu estou bem aqui utilizando aqui na bancada de pia. Aí eu vou dar uma mexida aqui também só para o azeite ele misturar um pouquinho mais. Porque o azeite ele vai descer e vai ficar um pouquinho no fundo. E o próprio alimento também, aqui, os legumes, ele vai soltar água, né? Porque na fonte de calor que eu já coloquei o forno já para pré-aquecer, então ele já vai ficar, olha como é que ficou bonita, colorida. A única coisa que faltou aqui, tá gente, foi só a berinjela, que eu acabei esquecendo. Então, uma berinjela já é o bastante. Você vai colocar a quantidade que você acha que seja suficiente para você fazer. Desde quando a travessa seja uma travessa bem robusta que caiba bastante aí o volume, tá? E o que você vai fazer, né? Então você vai simplesmente pegar um papel laminado, esse papel laminado, você vai forrar aqui, cobrir aqui a travessa. Meu papel laminado também está quase acabando, tem que comprar outro. E aí você vai fechar a travessa com papel laminado. Simples assim. Então você deixa ela fechada, veda bastante. E aí eu vou estar levando aqui ele ao forno, tá? Meu forno aqui já está pré-aquecido. Levei aqui ao forno e vou deixar ele indo assando. Então é simples e fácil assim de preparar. É um alimento que ele é barato, fácil de preparar, simples. O único trabalho que você vai ter é só de cortar o alimento, descascar, né? Lavar bem, claro que aqueles que estão com casca você deve lavar bem, que fica, pensa num negócio que fica saboroso, fica bem gostoso. Você vai pegar depois, quando tirar do forno, esfriar, né? Você vai colocar aqui numa vasilha grande, tipo as Tupperware. Você coloca numa vasilha grande dessa aqui. O volume ali, tá gente? Dependendo da quantidade que você colocar na travessa, que ficar muito cheio, ele vai acabar diminuindo um pouco porque ele desidrata, né? Então o alimento, né, os legumes ali, ele vai desidratar um pouco, porque ele vai soltar um pouco de água também, evaporar, claro. E aí ele diminui um pouquinho de volume, mas muito pouco. Mas vai depender muito da quantidade que você for colocar. Então eu só comprei só uma cenoura, um chuchu, 2 batatas doce pequenas e uma abobrinha, né? A abobrinha você corta ela, lava bem, corta ela sem precisar tirar a casca também. A única coisa que você vai descascar é só a cenoura e o chuchu, tirar aquele miolinho, né, do chuchu. E aí você corta ali os pedaços médio, né, de preferência, para você colocar ali, preparar, temperar somente com sal, colocar ali o azeite também da sua preferência. Você pode comprar aquele azeite que está mais em conta, né? Não faz assim grande diferença não. Claro que o azeite quanto mais puro melhor, né? Então a gente sempre tem que querer o melhor também pra gente, principalmente quando a gente fala de alimentação, né? Então falando basicamente um pouquinho aqui, aproveitando a deixa do vídeo de hoje, além da alimentação prática, barata, na minha vivência hoje, tá gente, sobre educação financeira, né? A gente sempre, todo mundo, não é novidade para ninguém, todo mundo sabe que falar de dinheiro, né? A gente quando fala de dinheiro, principalmente dentro do ambiente familiar, existe um tabu muito grande, né? Porque culturalmente a gente foi criado, não é culpa dos nossos pais, não são culpa dos nossos avós, porque isso veio de uma cultura já, né? Que a gente já teve assim, tem até hoje muito estigma falando sobre dinheiro, que dinheiro não traz felicidade, né? Para que eu vou juntar dinheiro, porque eu vou morrer, vai ficar tudo aí, para que eu vou montar patrimônio se vai ficar tudo aí. Eu conheço pessoas, né,
do meu ciclo de amizade, eu conheço pessoas que já têm já uma determinada idade, que eles falaram, né? Sempre teve aquele conselho, tome muito cuidado com os conselhos que você recebe. Ah, você tem que curtir a vida, você tem que gastar tudo que você pode, porque você não sabe se você está vivo amanhã. Pois é, tá, gente? Eu conheço muita gente que não juntou nada, gastava tudo que tinha, gastava como se não houvesse amanhã, e tá viva até hoje, não construiu nada. Quer dizer, foi por cabeça, né, por conselho. Então a gente tem que ter muito bem saber filtrar, né, esses conselhos, tá? Então, de via de regra, tá? Então, eu ouvi muito falar, né, sobre alguns estigmas, né, assim, em relação ao dinheiro, que hoje não faz mais parte da minha vida, tá? Eu tudo bem para aquela pessoa que quer viver a vida como se não houvesse amanhã, mas eu priorizo principalmente segurança financeira, tá? Então eu passei inicialmente, né, a fazer muita renda extra, né, a vender, desfazer, né, desapegar de muitas coisas dentro de casa, vender inclusive para fazer rapidamente os meus 10 mil reais, né? Então, porque quando você começa, né, a planejar, você começa a juntar, a querer juntar dinheiro e você vê o que o dinheiro ali está sendo alocado, está sendo bem empregado, bem investido. Claro que é importante você ter um pouco de conhecimento, você estudar um pouquinho mais. Então, isso faz com que você tenha uma maturidade financeira e você saiba lidar muito bem com o dinheiro, porque uma coisa você pode ter certeza, não é quanto você ganha, é quanto você gasta, é quanto que você gerencia o seu dinheiro. Muitas pessoas, por exemplo, o caso mais recente aí que saiu na mídia, que aquele Davi Brito, o último ganhador do Big Brother, ele ganhou seus mais de 2 milhões, se eu não me engano, e faliu, já está falido em menos de 2 anos, né? Então, não é em relação a um valor muito grande, um montante muito grande. Se você não tiver sabedoria, preste atenção, se você não tiver sabedoria, se você não souber mexer, lidar, gerenciar os pequenos gastos, quem dera você vai saber gerenciar grandes gastos, tá, gente? A pessoa, ela volta, né, o ciclo, né, voltou para a pobreza pior do que ela estava antes. Então você consegue identificar, não é quanto você ganha, é quanto você gasta, e não só em quanto que você gasta, é a forma que você gerencia o seu dinheiro, gerencia o seu patrimônio. Muitas famílias, eu vim de raízes de interior, eu fui criado, nasci e fui criado muito tempo no interior, lá na região noroeste do estado, e eu já vi muitas famílias, né, que os avós deixaram para os filhos deixaram para os netos, só que tipo assim, não soube gerenciar patrimônio. As pessoas, né, não souberam gerenciar patrimônio, então as pessoas viviam, acabaram ficando pobres, né? Então aquele patrimônio que tinha antes acabou no final da vida não tendo mais nada, né? Então muitas das vezes você acaba, a gente tem uma repulsa muito grande do dinheiro, uma repulsa muito grande da prosperidade, porque quando você fala também em questão a questão financeira, você está falando também de ter uma vida muito mais próspera, mais abundante. E aí você acaba, a gente tem um estigma tão grande, um tabu tão grande de dinheiro, de educação financeira, enfim, de prosperidade, é como se a gente coloca na nossa vida como isso fosse normal, como isso fosse normal, e que basicamente a gente não é merecedor de você ter o dinheiro, né? Então, busque, querendo ou não, né, estudar um pouquinho mais sobre educação financeira, tá? Então, se esse vídeo, né, acaba se te motivando de alguma forma, tá, a você pensar em prosperar, pensar um pouquinho mais sobre a educação financeira, de como gerenciar muito bem o seu dinheiro, né? Dê o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para outras pessoas que, assim como muitas pessoas que eu sigo, que prosperaram e estão prosperando, eu também desejo bastante de coração que todas as pessoas passam a prosperar também, tá? Então,
Um abraço a todos, até o próximo vídeo.